Oi, eu sou o Pastor Lúcio, esse daqui é o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. A gente sempre grava isso aqui toda semana para você poder ter ali um conteúdo para aprender mais sobre a Bíblia ou então para poder recapitular aquilo que você estudou e se lembrar do quanto é importante discutir temas sobre a Palavra de Deus. Nesse trimestre a gente está falando sobre a imortalidade, a gente está falando sobre a morte, sobre nossa relação entre vida e morte, a vida após a morte. E vai ser muito bom que você participe e compartilhe esse vídeo e podcast com todo mundo que você conhecer, porque todo mundo precisa saber desse assunto que faz parte da nossa salvação. Deixa eu fazer um convite para você, por favor, corre lá no meu Instagram ou então no meu TikTok e você vai poder encontrar ali alguns conteúdos bíblicos também para que você possa ter contato sobre a palavra de Deus de uma forma um pouquinho diferente. Nós também estamos pregando pelo TikTok e pelo Instagram. O meu Instagram, @LúcioBergamo, ou melhor, LúcioBJR, e o meu TikTok, procura por Pastor Lúcio Bergamo e você vai poder me encontrar. Se você quiser, @PR_Lúcio, beleza? Te encontro lá. A Bíblia tem um texto que me chama muito a atenção para a gente começar esse tema. E aí introduzo para você contando a tirinha que tem toda semana, mas que nessa semana chamou muito minha atenção. Ali tem 2 ou 3 pessoas conversando sobre a vida deles, até que um fala assim: cara, eu já fiz tudo na minha vida e eu já zerei a vida. O outro olha, não fica muito contente com aquilo, mas então a gente muda a cena agora para aquele momento aqui na Terra, quando Jesus volta, e agora tem um anjo ao lado da sepultura dele, ele saindo da Terra, ressuscitado, e agora ele diz assim: agora eu zerei a vida. E aí tem o texto bíblico embaixo, o texto é 1 Coríntios no capítulo 15, no verso 52, onde na minha Bíblia eu leio assim, ó: acontecerá num instante, por um piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. Aqui sim, você zerou a vida. Afinal de contas, quando a gente fala sobre a morte ou a vida, a gente está falando sobre um dom que Deus dá pra gente. Eu falei para você na semana passada sobre a forma como nós precisamos entender sobre a criação, ou melhor, sobre a nossa vida, e para isso nós precisamos ir até a criação. Indo até a criação, nós encontramos sim Adão e Eva recebendo a bênção da vida através de um presente de Deus, o Espírito, ou o fôlego de vida que Jesus sopra nas narinas de Adão. Mas depois disso, o pecado entra no mundo e agora nós temos algumas dificuldades. E a principal dificuldade é lidar com a morte. A morte descrita na Bíblia com pelo menos 2 palavras. 2 palavras que intrigam muita gente por causa das traduções que foram feitas: Sheol e Hades. E as 2 palavras têm a ver com uma coisa só. Tem a ver com o que muita gente traduz por inferno. Mas me diz uma coisa, existe inferno na Bíblia? Na verdade, não existe um inferno na Bíblia. A Bíblia, em várias citações, em vários momentos, usa essa expressão para dizer sobre alguma coisa que acontecerá com o ser humano, ou então que todo mundo passará por isso. Por exemplo, quando o Jó, lá no capítulo 14, no verso 13, ele pede para ir até o Sheol ou até o Hades, ele não está falando assim: olha, eu queria sair desse sofrimento que eu tenho aqui na Terra e ir para um sofrimento eterno, onde o inimigo vai ficar sempre ali me cutucando com tridentes e agora dando risada na minha cara porque eu estou sendo castigado para toda a eternidade. Não é disso que Jó está falando, mas na verdade ele está dizendo que ele gostaria de passar para a morte, ou seja, findar a vida dele aqui porque ele estava sofrendo demais. Quando eu encontro isso, eu encontro também um outro texto, por exemplo, lá em em Mateus, no capítulo 16, verso 18, quando o próprio Jesus, conversando com Pedro, ele diz assim: tu és Pedro, mas é sobre esta pedra, batendo no próprio peito dele, é sobre Jesus quem eu vou edificar a minha igreja, e sobre esta pedra nem a morte, nem a sepultura terão poder. Nessa expressão, morte e sepultura, a palavra Hades aparece, dizendo para muita gente sobre o inferno, mas na verdade para Jesus, na linguagem onde ele estava usando, ele não estava falando sobre o inferno, mas ele estava falando sobre o momento da morte, um momento onde nós, seres humanos, não temos em nenhum momento capacidade de mudar 1 centímetro que seja. Nós não conseguimos mudar nada. Quando a morte chega, nós simplesmente somos entregues a ela. Mas é reconfortante quando a gente lê sobre a Bíblia, ou melhor, sobre isso na Bíblia, porque quando eu vou para Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1, no verso 18, eu encontro que o próprio Jesus tem as chaves da morte
Ele tem as chaves das sepulturas. Ou então, quando eu encontro ali em João, no capítulo 14, no verso 19, Jesus dizendo assim, que ele conquistou para si, e ele conquistou no momento da morte e ressurreição dele, o poder de nos dar também a vida eterna, logo após nós passarmos pela morte ou então a restauração. Quando a Bíblia usa essas expressões Hades ou Sheol, ela não está falando sobre um inferno, onde nós vamos ficar sofrendo para sempre, mas está falando sobre o momento da morte, onde nós não temos controle, mas o nosso Deus Todo-Poderoso tem sim controle, e Ele preparou tudo para que você e eu possamos ser salvos. O sonho de Jesus para mim e para a sua vida é que nós entendamos isso. E além de entender, a gente se entregue nas mãos daquele que é o único que tem poder sobre a morte, sobre o inferno, se você quiser usar essa expressão, mas sobre a sepultura, porque somente Jesus pode nos tirar de lá e pode dar para você e para mim a vida eterna. Não existe vida eterna desligado de Jesus, por isso se entrega a Jesus nesse momento e nesse momento agora. Por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir falar sobre esse Deus que é tão poderoso, tão grande, tão misericordioso, que um dia nos deu a oportunidade da salvação. Deus te abençoe e um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.